Agora eu vou falar de gripe aviária, gente, falar de saúde, gripe aviária, porque o governo do estado decreta estado de emergência de zoossanitária aqui no Espírito Santo. Vamos entender melhor esse decreto, o que isso vai significar para o consumidor, chamando o repórter Gabriel Cavarini. Vai ter algum impacto para o consumidor, Gabriel? Essa é a principal preocupação, né? Fala, Dudu, é isso aí, vamos lá. A princípio, pela conversa que eu estava tendo aqui com o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli, não, tá? Vou até chamar ele logo para a conversa, então, porque ele tem mais propriedade para falar sobre esse assunto. Secretário, vamos falar sobre o decreto, que é o que tem de mais novo em relação a essas ações que estão sendo desenvolvidas em relação ao combate à disseminação ali da gripe aviária nos animais aqui do estado. Qual é o principal objetivo dela, como ela funciona e a primeira pergunta, tem algum impacto para o consumidor desses materiais, desses alimentos em primeiro momento? Não, né? Na verdade, bom dia, nós já estamos sob efeito de um decreto nacional de estado de emergência zoossanitária desde 22 de maio, né? Isso foi decretado pelo governo federal. Na semana passada, a partir de uma reunião que houve entre o Ministério da Agricultura e os governos dos estados, com a presença do ministro Carlos Favaro, do governador Renato Casagrande, de consenso, né, como uma medida protetiva e de prevenção, né, houve uma orientação para que os estados também fizessem decretos de emergência. Por quê? Porque muitas aquisições, né, poderão ser realizadas, né, se porventura haja algum foco na avicultura comercial, pelos governos dos estados. Então o decreto visa facilitar essas aquisições de máquinas, de equipamentos, de insumos, né, de itens que porventura se façam necessários em caso de ingresso de contaminação de um aviário comercial. Que aí nós vamos ter que tomar medidas, né, de eutanásia, enterrar, enfim, precisa dessa movimentação mais ágil, né? Então assim, esse é o principal objetivo do decreto, é um objetivo de prevenção, né? Importante registrar também que aqui no Espírito Santo nós temos um comitê gestor da influenza, ou seja, da gripe aviária, em que participam órgãos do governo do estado, como a Secretaria de Agricultura, o IDAF, a SEAMA, o IEMA, né, a Secretaria de Saúde, né, porque há sim algum risco, mesmo que raro, de contaminação de seres humanos, também a Defesa Civil, participa o Ministério da Agricultura através da Superintendência aqui no estado do Espírito Santo, né, e também o setor privado por meio da Associação de Avicultores. Então nós queremos proteger, né, esse patrimônio que é a avicultura aqui no Espírito Santo, e também, né, evitar, digamos assim, contágios humanos, mesmo que raros. Certo. Desde o início, né, desde a primeira detecção desse vírus, né, o H5N1, em aves marinhas, né, o vírus chegou aqui, inclusive, através de aves aquáticas, aves marinhas, a gente conversou com diversas autoridades sobre o assunto, com diversas pessoas, secretários, né, de diversas secretarias, falando sobre esse assunto. Desde o início dizem que a principal preocupação diz respeito com o contágio de animais que, né, em granjas, enfim, que serão comercializados depois, que terão a carne comercializada depois e não necessariamente o contágio com humanos, que é mais difícil. Até esse momento, só para atualizar para o pessoal de casa, a gente não teve nenhum contágio que impacte a agropecuária aqui no estado e no resto do país, certo? Não houve nenhum foco em avicultura comercial. O que houve no país, e isso já está ao longo do litoral, né, identificamos focos em animais silvestres. O que houve é que aqui no Espírito Santo, né, houve um caso na Serra de um animal doméstico, né, de um animal de fundo de quintal. E também em Santa Catarina houve também no animal doméstico. Dentro de um ciclo, digamos, de contaminação, tem sido normal no mundo. Só para exemplificar, só tem 4 países no mundo que não tem gripe aviária em aviários comerciais. O Brasil é um deles, né? Mas assim, na sequência chegar por aves silvestres, depois vai para a avicultura de fundo e quintal e às vezes acaba chegando no comercial. Então, dado a esses 2 casos,
um no Espírito Santo e o outro em Santa Catarina, de animais domésticos, nós resolvemos reforçar as medidas, né, para proteger esse patrimônio que é a nossa avicultura. O Espírito Santo abate 250 mil aves por dia para carne, né? São entre 14 e 17 milhões de ovos produzidos todos os dias do Espírito Santo, né? Nossa avicultura, por exemplo, comercializa não só dentro do Espírito Santo a carne ou ovos, mas para outros estados, inclusive já com exportações, tanto de carne de frango quanto de ovos. Então é um setor que movimenta aí em toda a cadeia cerca de 3 bilhões de reais e gera 25 mil empregos. Então, por isso, a gente tem todo esse rigor, né, e trabalha em sintonia, articulando os entes públicos e também o setor privado no sentido da proteção, né, desse patrimônio maior, que são a vida das pessoas e também a economia rural capixaba. Certo. Pelos dados que o senhor trouxe aí, dá para perceber que realmente é um setor muito importante e, consequentemente, o contágio que impacte esse setor seria também um impacto grande para a sociedade, né, porque a gente teria, como o senhor disse, de fazer eutanásia em alguns animais, enfim. Geraria ali um custo, uma perda para os produtores e, consequentemente, isso chegaria aos consumidores. Mas até para não deixar o pessoal de casa alarmado, muito preocupado. Neste momento, o pessoal pode ficar tranquilo, pode consumir as carnes tranquilamente, porque não existe nenhum contágio nesse setor. Só para frisar isso, deixar claro para o pessoal de casa, não tem risco, certo? Não há qualquer risco de consumo de carne de frango ou de ovos, né? Seja de ovos de codorna, seja de ovos de galinha, né? Esse é um vírus de contato, né? É um vírus respiratório, enfim, então não há qualquer problema. O que a gente está protegendo é, né, evitar com que haja embargos, como o Japão já embargou, por exemplo, as exportações de carne de frango do Espírito Santo e também de Santa Catarina, devido ao fato de encontrarem aves domésticas, ou seja, até contrariando uma orientação da Organização Mundial de Saúde Animal, que só prevê algum tipo de restrição ao comércio internacional quando o foco da enfermidade ocorrer em aviário comercial. Por isso que o Brasil, né, através do Ministério da Agricultura e das Relações Exteriores, está pedindo que o Japão reveja essa situação, porque nós não temos essa condição ainda na avicultura comercial brasileira. Tá certo, então, muito obrigado pela conversa, tá, secretário? Acho que esclareceu diversos pontos aí para o pessoal de casa. É com você, Dudu. Então, só respondendo a pergunta que você fez lá no início, nesse primeiro momento, simples fato de o decreto ter sido publicado não oferece nenhuma consequência ali para o consumidor. Pelo contrário, a ideia é exatamente proteger o setor de carnes, né, aviárias, para que você não tenha depois esse impacto chegando até o consumidor. É com você, Dudu.